Estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, que tem como tema como o emprego criado pelo mundo das drogas fomenta a violência. Bem, conseguimos algumas entrevistas com alguns profissionais e com pessoas das ruas e um depoimento emocionante. Esperamos que vocês gostem. Hoje estamos aqui com um policial e ele aceitou responder algumas perguntas. Como funciona a hierarquia do tráfico nas comunidades carentes? Bom, a hierarquia no tráfico das comunidades carentes funciona quando um dos traficantes de determinadas facções criminosas, ele se intitula dono daquela comunidade e ele consegue recrutar adolescentes para fazer parte desse exército contra a sociedade. Eles se dividem muitas das vezes em atividades como venda, olheiro, radinho, e eles impondo o medo e através do uso das armas eles dominam essa comunidade. Qual o perfil dos adolescentes envolvidos com tráfico? Normalmente esses adolescentes são jovens que não estão estudando e procuram o tráfico de drogas como uma forma de sustento para suas famílias. Outros procuram uma forma de ostentação e estarem fazendo parte desse meio onde eles conseguem dinheiro e remuneração pelas atividades ilícitas que praticam. São jovens que precisam de um apoio, não só familiar, mas do próprio Estado, para poder tirá-los desse meio criminoso, né? Como os traficantes movimentam a economia nas localidades envolvidas com tráfico? Os traficantes eles movimentam a economia não só com a venda, mas muitas das vezes com o serviço de transporte, como motoboy, serviço de entrega de gás, de botijão de gás, e também com o serviço de TV a cabo, né? Eles conseguem, nos chamados GatoNet, eles conseguem distribuir esse tipo de serviço na comunidade. Outros conseguem, de uma certa forma, enganar a sociedade que mora ali, a comunidade que mora ali, fornecendo medicamentos, às vezes até cesta básica para algumas famílias, em detrimento da utilização da casa dessas pessoas como abrigo, como refúgio, ou até mesmo como local de guarda de armas e drogas. Tá bom, muito obrigada. Oi, gente, a gente está aqui com a Rebeca e ela aceitou responder uma pergunta pra gente. Como o emprego das drogas influencia a educação na comunidade? Bom, assim, nas comunidades todo mundo sabe que lá os jovens, os adolescentes, até os adultos são menos favorecidos a respeito de educação e etc. Então, como o governo não se preocupa muito com isso é óbvio, mesmo que ele tente, na maioria das vezes, eles roubam, né? O que é para ser investido em educação, eles desviam para abastecer como se diz, a felicidade deles mesmos. Então eles acabam esquecendo desses jovens. Aí eles crescem numa comunidade onde eles veem as pessoas vendendo droga, veem os garotos novos se achando, né, legal, bonzão por vender droga, por usar relógio de ouro, essas coisas. Então, pelo fato deles não terem essa educação boa, né, nem a ajuda do governo, eles acabam achando que isso é bom, é melhor para eles. E eles esquecem que não. Eles só enxergam o que a vida mostra. Na verdade, como se fosse uma solução, né? Para a situação deles. Como se fala, a verdade é muito é o que eles acham, então eles vão seguir isso. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Estamos aqui com a Fernanda e ela vai dizer um pouco mais sobre o mundo das drogas. Oi, tudo bem? Quais as consequências de um jovem se envolver no mundo das drogas? Bom, quando um jovem ele se envolve com as drogas desde muito cedo, o que acontece é que o crescimento dele vai ser baseado nas drogas. E eles acabam sendo levados para as instituições de ensino e correção, que tem o DEGASE e o CRIAAD, que é aqui no Rio de Janeiro. E lá em São Paulo é chamada FIA, Fundação CASE, como já foi conhecido.
e lá eles passam por reeducação para voltarem à sociedade restabelecidos e livres das drogas. Só que realmente o que acontece é que nada disso acontece. Eles não são autuados por ser uma quantidade muito pequena de drogas, e quando são levados para tentar serem reeducados, o que acaba acontecendo é que eles fogem e eles acabam voltando para o mundo das drogas. Então por isso você vê crianças com 10, 11 anos já usando crack, fumando maconha. É uma questão que ela tem que ser muito pesquisada ainda. E sim, os jovens eles estão cada vez mais novos no mundo das drogas. Isso prejudica muito não só o crescimento, como também toda a cognição, toda a consciência, toda a inteligência deles ao longo dos anos. Mesmo de forma própria, as drogas são uma esperança econômica para alguns adolescentes? Acabam sendo, porque o que acontece? Muitas das vezes, os grandes traficantes, eles acabam chegando para os jovens mais carentes. Já ouvi muito dessas histórias, então elas realmente são verídicas. Eles chegam, pô, você quer ganhar, sei lá, R$100 para levar 2 quilos de maconha ali na outra favela? O cara vai aceitar, o cara não tem uma estrutura familiar, não tem um emprego, não tem nada, R$100 na mão, claro que ele aceita. Então, o mercado das drogas, ele hoje move bilhões, não só no Brasil como no mundo inteiro. E, geralmente, os mais prejudicados são esses chamados de aviãozinhos, porque eles levam as drogas e, por ser uma quantidade de vezes muito grande, eles são presos pela polícia porque tráfico é crime, quando o cara é usuário não é. E essa diferença, eu não sei a quantidade exata, mas quando a pessoa está com uma quantidade muito grande, ela é levada, é autuada, faz a ficha. E muitos jovens acabam aceitando porque é um dinheiro fácil, ainda mais hoje em dia o Brasil em crise, arranjar trabalho é difícil sim, e acaba sendo essa oportunidade porque eles não têm muitas oportunidades. O governo, por mais que tenha investido, ainda não é, como eu disse, não é o suficiente, entendeu? Então eles acabam procurando esse mercado negro para poder, às vezes até ajudar na família. Não estou nem vendo como pessoa 100% de má fé, às vezes é um desespero mesmo da pessoa e ela acaba entrando nesse ramo. Boa tarde, estamos aqui com o Isaac e ele aceita responder uma pergunta sobre o nosso trabalho. Para você, quais são as consequências de um jovem se envolver no mundo das drogas? Existem várias consequências, uma delas sendo o vício, que vai gerar a violência do jovem, com certeza. Isso vai fazer ele sair fora do seu comum. Por exemplo, seria roubar, pegar dinheiro da família, pegar as coisas da família sem permissão para o consumo das drogas. E isso gerando em mais prisões e mais sobrecarregamento das prisões que nós temos no Brasil hoje em dia. Por que a ausência de uma família estruturada tem contribuído para o crescimento dos jovens no mundo do crime? Porque antigamente as famílias tinham uma estrutura onde pai saía para trabalhar e mãe cuidava do filho dentro de casa. Hoje em dia a maioria das famílias tem a mãe como provedora. Então o que acontece? A mãe sai para trabalhar, trabalha de 8 às 8 da noite. Adolescentes, criança, a partir dos 12 anos, 10, 12 anos, ficam sozinhos com os seus próprios irmãos. Então não tem mais aquela estrutura de que mamãe via tudo, mamãe sabia com quem estava andando e o que estava sendo feito. Hoje em dia, quem quer, quem faz escolhas certas, tem o que fazer. Agora, quem não quer, acaba caindo no mundo do vício, da droga, das facilidades, porque o marginal vai pedir para fazer aviãozinho, ele por R$100 vai fazer, vai pedir para levar um recado para fulaninho ali, ele vai fazer, porque aí ele ganha um tênis, ele ganha um celular, e mãe não está vendo isso. Mãe chega tão cansada que não enxerga essas coisas. E quando vai ver, o filho já está mais do que envolvido. Não tem mais nem o que ser feito, já entregou até para Deus porque não tem o que ser feito. Porque não tem mais aquela estrutura que antes tinha. Isso fica difícil. E não é uma questão só social, não. É uma questão cultural também, porque essas famílias, elas vêm
arrasadas, porque pai era do movimento, tio era do movimento, e acaba gerando uma cultura de que é status. Eles acham, muitos jovens acham, que a vida deles é curta, tá tudo certo, entendeu? É ter para ostentar, e se tiver que morrer, tá tudo certo. Eles não têm a noção, não têm a ambição de crescer. Não, vou estudar, vou procurar fazer isso para poder crescer e ter uma vida melhor, sair desse mundinho preto e branco do crime, procurar ver novas coisas. Boa tarde. Eu sou Maria Clara e eu estou aqui fazendo trabalho com o Jorge. Ele é advogado e ele aceitou responder uma pergunta para a gente. Nossa sociedade se preocupa suficientemente para oferecer oportunidade de estudo ou de trabalho para adolescentes antes que eles sejam arrastados para o mundo das drogas? Ok, Maria Clara, olha só, a resposta para isso é sim e não. Sim e não. A nossa sociedade, os nossos governantes, de alguma maneira, eles possibilitam para as famílias ingresso nas escolas, nas universidades, nos cursos técnicos. Então, de alguma forma, o governo está possibilitando para que os filhos dessas famílias tenham uma formação e que a droga seja uma opção quase que inócua para eles. E eu disse sim e não, não porque a grande maioria das famílias que estão abaixo da pobreza, há uma ausência social, há uma ausência governamental nas comunidades chamadas de comunidades de favelas, que hoje inclusive está mudando a denominação, e há uma ausência do governo nesses lugares. Pela ausência do governo nesses lugares, é que a marginalidade que está presente, que a maioria delas ocupa essas favelas, ocupa esses morros, e ali eles começam já a mirar alguns menores, desde muito cedo, e apresentar para eles a possibilidade de um ganho de 100, 200, 300 reais, um tênis importado, e isso enche os olhos da gurizada. Por que eu digo ausência do governo? Porque nessa sociedade, em primeiro lugar, as famílias estão basicamente destruídas. Estamos aqui com uma mãe que vai nos dar um depoimento sobre alguns momentos que ela tem vivido relacionados ao nosso trabalho. Eu vou falar sobre a história da minha filha. A minha filha tem 15 anos, vai fazer 16 agora no final de setembro. Ela era uma menina evangélica, infelizmente ela se envolveu com amigos que levaram ela para o caminho das drogas. Tudo começou assim, começou a fumar cigarro, depois começou a beber e depois começou a usar maconha. Eu, nesse meio tempo, eu fiquei muito revoltada, ainda cheguei a brigar com ela, bater nela e tudo. O irmão também ficou muito revoltado, eu tenho um filho de 17 anos. Só que nós procuramos conversar com ela, eu procurei saber o que estava acontecendo, o porquê daquilo. Ela simplesmente me respondeu porque ela se sentia bem com aquilo. E a gente tentando, orando, pedindo a Deus e conversando com ela. Só que infelizmente as coisas começaram a piorar. Mesmo assim, a gente tendo fé em Deus e tudo, eu sou uma mulher de oração, mas infelizmente ela conheceu um namorado traficante de drogas. E com esse namorado ela foi presa. Ela ficou 28 dias antes do caso civil lá na Ilha do Governador. Lá é assim, horrível. Assim. Ela chorava todos os dias, era muito complicado. Aí teve audiência, ela foi para casa, está em liberdade assistida, né? E agora o problema que eu enfrento é com a escola, a discriminação da escola. Agora eu tive que ir no fórum, pedir um documento para que minha filha voltasse a estudar na mesma escola. Como ela ficou um período muito grande sem estudar, eles não queriam mais aceitar ela. E agora eles estão alegando que eles não têm como ter responsabilidade nem controlar minha filha. Agora eles querem que eu vá para a escola, permaneça na escola enquanto minha filha está em sala de aula.
E eu não posso fazer isso. Ela é uma menina de 15 anos que já está sendo discriminada pelo que aconteceu. Você imagina se eu for para a escola e ficar lá vigiando ela. Ela vai se sentir pior ainda. Então agora o meu grande problema é esse, a discriminação da escola, a discriminação das pessoas, dos vizinhos, que as pessoas olham minha filha como minha filha fosse assim, uma pessoa muito perigosa, e não é uma menina que se iludiu com esse mundo, que não é a coisa correta, mas para ela é a diversão, ela age como se ela tivesse, é muito interessante, porque é como se ela estivesse num filme. Ela é fora da realidade, ela não está dentro da realidade. Se você conversar com ela vai te contar o que aconteceu com ela da forma mais normal do mundo. Tudo consequência de quê? Droga. A droga faz isso. Faz você viver num mundo de imaginação. Ela, no período que teve lá, ela não usava drogas, então ela não pode. Mas quando veio pra cá, agora ela está fumando cigarro, continua com vício de cigarro. Então é muito complicado. Então eu acho que eu sempre conversei muito com meus filhos, não experimentem porque o meu filho seguiu o meu conselho, mas infelizmente minha filha não seguiu. E geralmente as pessoas que têm problemas com o álcool, cigarro na família, têm geneticamente já mais propensão a ter vícios, né? Já está no gene da pessoa. Então não experimentem nunca, é isso que eu tenho que falar para os adolescentes, para nunca experimentar. Não vai atrás do amigo não, porque minha filha ela diz, eu não sou viciada, eu paro a hora que eu quiser. Né? E ficou lá e agora saiu. No outro dia ela chegou em casa, eu sei que ela fumou, só que ela não me falou, porque ela não tinha me falar, mas eu sei que ela usou droga. Fica diferente, a pessoa fica, a forma da pessoa olhar para você, olhar ficar vidrada. A pessoa fica muito diferente e é muito triste com a mamãe. O mais triste para mim, para minha mãe, que é a avó dela, que é apaixonada por ela, a menina que tinha tudo dentro de casa, como pobre, nós somos pobres, mas sempre teve tudo. Minha mãe trata ela como se fosse uma boneca. Tudo na mão. Ela não faz nada dentro de casa. E é muito triste para uma mãe e para uma avó ver que a filha não seguiu o exemplo dela. Esse que eu falo para minha mãe. Mais triste para mim, porque eu segui o exemplo da minha mãe, que é uma pessoa correta, honesta, uma pessoa doce, não tem vícios nenhum, uma pessoa religiosa. Nós somos católicos, minha mãe é muito religiosa. E infelizmente a minha filha não seguiu o mesmo exemplo. Então para mim essa é a maior decepção é essa. Saber que a minha filha não seguiu o meu exemplo. Isso é muito triste. Tá bom, muito obrigada. Um abraço. Espero que esse vídeo tenha alertado vocês sobre o estrago que o mundo das drogas pode fazer na vida das pessoas. Corra atrás de boas oportunidades e não se deixe levar pela falsa beleza que o mundo das drogas pode apresentar.